Então, Gabriel, como a gente sabe, né, a gente vem no meio da música, do canto, também tocando instrumento, compondo músicas. Sim. A gente sabe que não ter uma boa estrutura, não ter um bom planejamento de estudos, isso pode dificultar em muitas coisas, né, no nosso dia a dia. Se a gente começar a estudar e não tiver uma prática bem estruturada, a gente pode ter uma prática que vai ser pouco produtiva. Tem situações que a gente estuda por muito tempo e no final do dia a gente vê como se não tivesse produzido nada, né? Existem esses casos. Exatamente. As pessoas podem ter passado por isso. Eu passei muito por isso no meu começo dos estudos com música. Inclusive, quando a gente não tem planejamento mais certo, né? A gente não está preparado para os momentos mais imprevisíveis, né? Por exemplo, se você não tem um planejamento da semana de treinos, por exemplo, vou treinar de segunda a sexta. Treinar meia hora de segunda a sexta. Se você não tem isso esquematizado, quando é que vai ser essa meia hora, o que é que vai ter nesse período que você vai estar treinando, você tem grandes chances de adiar, se perder ou acabar se frustrando no final da semana porque não conseguiu cumprir como você queria, né? Isso, aquela questão do planejamento, que a gente tende a realizar aquilo que a gente se planeja para. Na música não é diferente, que é uma prática constante que você vai construindo aos poucos. Também a gente tem situações que você não tem um plano bem estruturado, a gente pode acabar deixando de lado coisas que são importantes estudar e terminar dedicando tempo para coisas que não deveriam vir agora. Você troca a ordem dos estudos. Se você não tiver um método para começar a estudar, você pode tirar uma coisa que é essencial, deixar para o final, e uma coisa que já é de um nível avançado, você querer colocar no começo. Por exemplo, na prática do canto, você tem uma ordem certa para se estudar. Com relação à técnica, por exemplo. Tem gente que começa a estudar música, a estudar canto, já fica empolgado, já quer aprender algumas coisas que chamam a atenção, né, que a gente escuta, que é bonito, por exemplo, melisma, né? Muita gente ela já quer começar a ter aquela voz, o melisma que é você cantar uma nota, né, dentro ali de uma sílaba e variar muitas notas dentro dela, né? Mas a pessoa ela quer praticar essa passagem rápida de notas, mas, por exemplo, ela não treinou ainda a respiração. Existem situações em que isso acontece. Inverter a ordem dos estudos. Por exemplo, aí você vai fazer esse trecho musical e faz porque ela não treinou a respiração ainda suficiente para você fazer o exercício como deveria, né? Então essa questão da ordem certa do que estudar é muito importante, esse planejamento. Existem situações que a gente vê isso, né? Pessoas que ela treina como fazer melisma, mas ela não tem afinação. Vamos dizer que ela pode até ter adquirido um pouquinho da técnica de como realizar. Sim. Mas por falta da afinação, que é uma coisa que precede, né, no estudo do canto, ela vai se complicar, não vai sair legal, né? Não vai sair legal. Vai acontecer bastante, na verdade. Isso. Aí, por exemplo, gente também que também não tem respiração, né, não fez nenhuma prática boa de respiração e também de você conseguir manter as notas, né, de você impostar as notas e já quer começar a cantar, por exemplo, músicas que você tem uma projeção forte, como, né, pensando na ópera, né? Con te partiro. Aí já quer atingir isso, mas ainda não tem afinação e não tem respiração. Então, para você ter o domínio sobre essa musculatura, você precisa ter a ordem correta de estudar. Sim. É exatamente essa conversa que a gente tem aqui agora. Você não pode inverter a ordem das coisas e tem que se planejar para conseguir atingir as coisas nos espaços corretos. Sim. Tem aquele caso, inclusive, do pessoal que procura um momento perfeito e acaba adiando, porque tá esperando um momento em que não vai ter ninguém em casa para poder estudar, um momento em que é um dia que eu tô sem muitas coisas, eu poder me dedicar só para isso. É aquela situação de que, como se o mundo ele fosse adequar às suas necessidades, né? Exatamente. Você tem que saber que os dias são imprevisíveis e não dá para esperar o dia perfeito, né? Se você quer realmente algo, você tem que buscar. Tem muita gente que fala assim, depois que meus filhos crescerem, né, por me envolver nesse hobby, às vezes eu tenho muito cuidado com as crianças, quando meus filhos ficarem mais velhos, mais independentes, ou então quando eu terminar aquele estudo, ou então quando eu for promovido, tiver um momento melhor de vida, que tenha mais tempo. Essa questão aí que a gente observa na prática do dia a dia, que o momento é o agora, né? O momento que a gente pode aproveitar é o momento que nós temos. E muitas vezes dentro do nosso dia a dia, momentos curtos, momentos simples, que a gente não aproveita tão bem, que a gente pode incluir essa prática do estudo.